O governo oculto trabalha com a falsa bandeira. Ele mostra uma coisa para você não identificar a outra. Os religiosos dizem que o chip é a marca da besta. Porque os filmes religiosos mostram as pessoas sendo chipadas pelo governo. O chip é algo criado para controlar as massas. Então, o que ocorre? Ocorre a falsa bandeira dizendo que nos finais dos tempos as pessoas elas seriam controladas pelo governo através do chip implantado na mão direita. Mas não é necessário implantar um chip na mão de alguém. Mas é necessário colocar um chip na mão de alguém através de uma tecnologia chamada smartphone. Tá entendendo, meu amigo? Então, o governo oculto ele mostra uma coisa para você não perceber a outra. E aí tá todo mundo, não, mas o governo oculto, o governo do anti-messias, vai ter chip implantado na mão. Não precisa isso. Não precisa. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai aceitar o implante do chip. E como o governo é oculto, as coisas têm que ser feitas no oculto. Então, aonde a gente pode inserir o chip na vida das pessoas para ter o controle das massas? É através do smartphone. Porque pelo smartphone, o governo monitora as redes sociais e controla a massa. É simples. As eleições foram decididas pelo chip, pelo smartphone, pelas lives que foram feitas, né? E que foram visualizadas, a grande maioria, pelos smartphones. Então, precisa de chip para controlar a massa? Não. Precisa de um smartphone que carrega o chip. Não precisa do chip implantado na mão direita. Não. Mas o chip tem que ser colocado na mão da pessoa, né? É simples de entender. Mas a marca da besta está além do chip. Porque a marca da besta representa um símbolo esotérico que leva a humanidade a um engano total. Como levou os maias, os astecas, os toltecas, os incas, os egípcios, os sumérios. E que marca é essa? É a marca que identifica o falso profeta que foi introduzido nas religiões através do sincretismo religioso. E esse falso profeta, ele age dentro das religiões como um camaleão, um sequestrador. E ele tem uma marca. E essa marca é o símbolo blasfemado do sol, esotericamente. Porque quando tu faz o cálculo do número 666, ele é o símbolo piramidal do hexagrama. Que dentro dessas codificações, no hexagrama junto com o pentagrama aparece o número 911. E o número 911 é o cálculo da palavra sol, né? Quando tu faz esse cálculo usando a base inferior da numerologia cabalística. Mas se tu usar a base superior da numerologia cabalística, vai dar 911. Então é através desse símbolo solar que a humanidade é enganada. E esse símbolo do sol é o símbolo de quem? Do Cristo. Porque Jesus carrega esse símbolo solar. E esse símbolo
do Sol é o símbolo de quem? Lúcifer. Lúcifer. Que é como um camaleão dentro das religiões, arrebatando milhares de pessoas através das transições planetárias. É simples. Que vai ser chamado de Sananda, de um monte de nome, Cristo cósmico, para atender a todos, tá? Então, quem está por trás de tudo isso são esses seres. São esses seres. E aí o cinema diz que vai haver uma invasão alienígena, sendo que essa invasão já existe, mano, pela própria religião. Por isso que o mundo está desse jeito, por isso que o mundo já é do maligno. Porque essa invasão alienígena já existe. Porque esses sacrifícios que são feitos dentro das religiões, das casas de alta magia, são para esses seres. E aí quando tu vê as pessoas com a mão atrofiada, entendeu? Tu entende que existe uma invasão. Porque a própria incorporação já é uma invasão alienígena. Porque tu vê que não há uma certa compatibilidade do espírito dessas pessoas com a genética humana. Então o que ocorre? Ocorre o atrofiamento. E o que a gente vê no planeta é isso. Guerras e mais guerras para oferecer sacrifício a esses seres. O governo acaba promovendo isso e a religião. O governo acaba promovendo essas guerras aí, até religiosas e guerras políticas, entendeu? Para promover sacrifício para esses seres aí, ó. Tá? Para esses seres. A religião da mesma forma. Sacrificando animais e na magia negra sacrificando até pessoas. Para esses seres, tá? Então, é assim que funciona o governo oculto, tá? E os sinais no céu estão aí. Mas o religioso não consegue perceber isso tudo porque a visão interpretativa do religioso é limitada, entendeu? É limitada. O religioso está preso aos arquétipos. Então ele só consegue enxergar Satanás de forma literal, com guampa, né, com tridente e capa vermelha. Mas ele não consegue entender que por trás do arquétipo tem uma genética híbrida, que não precisa ter necessariamente uma guampa, mas simplesmente está num corpo híbrido, uma genética híbrida, artificial, que são esses seres aí, ó, que estão sobrevivendo através de experiências genéticas feitas com seres humanos, tá? Mas o religioso não consegue atualizar, não sei se é por medo ou porque na verdade ele não acredita em nada, porque ele acredita em anjos, né, alados e tudo mais, mas ele não consegue aceitar e admitir que anjos ou aliens, né, são consciências que estão fora do planeta, ou que estão, mas numa realidade paralela. Eles não conseguem entender isso. Eles têm que ficar presos ao arquétipo, porque o cérebro deles não suporta esse tipo de informação. O cérebro deles está limitado, o cérebro deles não tem espaço, né, para processar esse tipo de informação. Porque existe um monte de vírus esotérico, né, colocado na mente do povo que acabou lotando o cartão de memória, né, do religioso. Então ele não tem espaço para processar tudo isso. E aí fica com a mente bloqueada, tá? E ele fica preso ao arquétipo, e as coisas acontecendo na cara dele e ele preso ao arquétipo. Ele não consegue enxergar que aliens são demônios, são seres extradimensionais, são seres que
estão amaldiçoados, têm uma genética de morte e usam a raça humana como cobaia. E o governo sabe disso. E é por isso que o governo mantém esses seres no oculto. Porque o governo é oculto, esses seres têm que ficar em oculto. Mas é aquilo. O religioso não consegue enxergar isso. E aí, o dia do engano total está sendo preparado. Porque o religioso está esperando a volta de Jesus o Cristo, Jesus o Sol. Só que o Deus Sol é Lúcifer. E Lúcifer é esse comando alienígena que está aí, ó, controlando a Terra. A falsa bandeira. Tá dado o recado. Falou, valeu.